que eu vou propor ao país é debater, com começo, meio e fim, um novo projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, haverá metas, planos, objetivos, supervisão, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa, qual é o prazo, que é o que nós não temos mais no Brasil. Quer dizer, um projeto que defina com clareza quais são os rumos do país. Nacional, porque nós hoje estamos induzidos a achar que ser feliz é consumir um certo padrão, não é, de consumo que nós não somos capazes de produzir. Isso meio que está na casa do sem jeito, porque nós não vamos trocar um celular por sinal de fumaça. Mas todos os celulares são importados. 80% do valor de um carro que a gente dirige na rua, importados. 80% da química fina dos remédios que a gente toma, ou que os filhos da gente tomam, importados. Todos os meios de diagnóstico médico, importados. Todas as fibras hoje das roupas modernas, importados. 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo importados. Não há uma fábrica de fertilizante brasileira, nenhuma de implementos agrícolas, nenhuma de coisa. E o resultado disso é que nós perdemos a noção de que não dá para pagar isso, né? O Centro-Oeste carrega o Brasil nas costas há uns 10 anos, mas é muito improvável, no limite, de que a agricultura, o agronegócio, a mineração, sozinhos, consigam pagar um padrão de consumo sofisticadamente moderno e industrial. E de desenvolvimento, porque o Brasil abriu mão de uma estratégia de desenvolvimento na medida em que nós privilegiamos hoje toda a política brasileira há muitos anos. O PT simplesmente repete Fernando Henrique, né? O Lula repete Fernando Henrique, a Dilma repete Fernando Henrique. Tudo no Brasil hoje é drenar recursos para honrar o serviço da dívida pública, que por sua vez galopa enlouquecidamente pela taxa de juros criminosamente mais alta do planeta. Então repare, como a gente faz isso? O Brasil precisa interromper a desindustrialização. São 4 grandes blocos que eu estou estudando. O bloco de petróleo e gás e bioenergia, o bloco do complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da saúde. Só esse ano o Brasil vai gastar 17 bilhões de dólares no estrangeiro, gerando emprego e renda no estrangeiro, quando a gente podia germinar, por exemplo, aqui em Anápolis, vocês têm já uma grande aptidão para um polo farmacêutico, só que o valor agregado é todo importado. E você tem patente vencida, que você apoiando esse empreendedorismo brasileiro com as universidades, você pode superar isso. E por fim, o complexo industrial da defesa. As comunicações militares brasileiras, os nossos satélites, tudo isso é processado pelo estrangeiro a um custo que a gente já não tem mais como pagar. Para que isso aconteça, nós precisamos desinterditar 3 grandes obstáculos ao crescimento do país. Consolidar o passivo das empresas privadas. Hoje, as 300 maiores empresas de capital aberto não fizeram caixa no último trimestre, nem sequer para pagar a prestação do banco. Eu pretendo tirar uma fração das reservas cambiais que o Brasil tem no estrangeiro, uma espécie de caderneta de poupança, para criar, mediante um plano de investimento e emprego, né, um ciclo de substituição de dívida privada interna, curto prazo e juro alto, por uma dívida externa de baixo custo e de prazo mais longo, desde que cumpram-se determinados requisitos de investimento e de geração de emprego e renda. Terceiro, o caminho é superar o desequilíbrio da conta pública brasileira. Hoje o país está sendo levado por uma amargura. O cidadão que nos perguntou já se aproxima da idade de aposentadoria e está vendo a indignidade com que se tratam os aposentados do setor privado brasileiro e cortando benefícios sem mexer nos privilégios. Eu vou mexer nos privilégios. 2% dos benefícios hoje levam mais de 1/3 da receita pública. E, por fim, a questão básica da superação desse desequilíbrio externo. Tudo que o Brasil importar do estrangeiro, nós vamos mapear e vamos ver o que é possível de produzir aqui mesmo no Brasil, mediante um conjunto de ferramentas com as quais o mundo se movimenta, substituição de importações, compras governamentais, enfim, arranjos produtivos locais com regime de preferência comercial numa nova política externa de comércio exterior, industrial de comércio exterior que eu pretendo celebrar. Evidentemente que tudo isso é para gerar receita, renda, dinheiro, para que você diga de onde vem aqueles recursos que nós precisamos fazer para dar um choque na questão da segurança pública, que virou um tormento para a sociedade brasileira, qualificar a educação. Vou repetir aqui de novo, nós sabemos fazer. No Ceará, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no meu estado, e a gente tem muito orgulho disso. Estou apresentando um cartão de visita, porque promessa de político é, como ele próprio já indiciou aí, é muito pouco crível, e resolver essas questões dramáticas de infraestrutura do país. Não é possível mais, por exemplo, que o Centro-Oeste continue processando sua extraordinária produção e nem sequer de volta tenha uma infraestrutura minimamente digna para minimizar os seus custos de transferência.